Fala, minhas queridas e meus queridos. Hoje é dia de Pega Fogo Redação Isaac e o tema da semana tá muito esticado. Porque, meu caro, depois que o senhorzinho simpaticíssimo Jair Messias Bolsonaro foi eleito, já se falou muito desde então de nacionalismo, patriotismo, não é isso? E aí a nossa missão aqui nesse vídeo, né, apesar de estar trazendo ali algumas estratégias argumentativas para a redação, é estar falando que é o seguinte, pessoal, patriotismo e nacionalismo não são a mesma coisa, tá? Tem conotações diferentes. A gente vai chegar já lá, mas aqui eu já deixo aqui uma introdução sobre o tema, né, Isaac? Perfeito. Embora sejam conceitos que às vezes se misturem, né, de fato, tem como a gente problematizar isso de uma maneira um pouco mais específica para trazer um tom para o teu texto, tá? Eu me lembro, Gabriel, você falou aí do nosso digníssimo presidente, que logo no começo, né, que ele assumiu, inclusive veiculou-se em escolas, né, a possibilidade de os alunos terem um momento do dia para cantar o hino nacional, né? Perfeito. E aí como valor pátrio, exatamente isso, né, uma exaltação da nação. São coisas que a nossa história já passou por algum tempo, por algumas visões em relação a isso. Quem sabe pode até ser citada aqui ao longo desse momento. Mas veja que tem uma mudança, né, de paradigma em relação a como é que o cidadão brasileiro deve olhar para a pátria, né? Deve olhar para a nação e se sentir parte disto, né? Você se sente parte da nação? É uma pergunta interessante, né? Porque aí, Isaac, a gente tem que fugir do saudosismo de uma aproximação, na verdade, à própria ditadura, ou regimes ditatoriais, né? Porque, por exemplo, se eu falar para você aqui de políticos importantes na história da humanidade que foram nacionalistas, a gente passa o dia todo fazendo aqui. Um dos mais icônicos, Adolf Hitler. Quando Hitler sobe no poder em 33, né? Na verdade, ele começa aquela na década de 30, né? Ele 33, 37, e se torna chanceler da Alemanha. E aí tem aquela discussão até hoje, nazismo era de direita ou de esquerda? Sim. E aí fica claro, né, a história diz que o partido nazista do Hitler, ele era um partido de extrema direita, que tinha muito essa questão do conservadorismo entranhado, que é um pouco ali que se assemelha a essas condições conservadoras políticas do Brasil atualmente, né? Então, assim, tem cuidado para não fazer essa saudação, né, não ser saudosista, porque eu acho que tá ali apoiando, de certa forma, indiretamente a ditadura militar, não no Brasil, estou falando de ditaduras. Por exemplo, se você for falar, o Stalin foi nacionalista, o Salazar lá em Portugal foi nacionalista. O próprio Mussolini lá na Itália, no contexto do amicíssimo do Hitler. E aí o Hobsbawm vem dizer, né? Tipo, em linhas gerais, o Hobsbawm diz o seguinte, isso é uma invenção da Europa, assim, tipo, essa ideia de criar uma nação, ela traz uma conotação muito política, e tão somente política, porque é o seguinte, imagine só, sei lá, imagina um contexto de, colonização, certo, né? E aí você começa a criar os estados nacionais, né? E só que, tipo assim, a ideia de nação ela nunca foi fechada. Exatamente. Né? A Itália é a Itália por causa disso e disso. Não, a Sardenha é uma coisa, a Gália é outra. Perfeito. Né? Aquela região de Milão, eu tô falando da Itália porque a Itália é um dos países da Europa mais rachados que tem até hoje. Até hoje, é tanto que ainda existem resquícios de uma política muito fascista que é apoiada na Europa, que tem apoio total das ideologias do Mussolini. E que ninguém discute isso. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, só para encerrar, né? Por exemplo, quando o presidente da Holanda, a própria Marine Le Pen, que perdeu as eleições para Macron, quando eles falavam que eles iam fechar as migrações, aquela coisa toda, aqueles discursos islamofóbicos, a cortina dos caras é o nacionalismo. Então o nacionalismo ele nem sempre é tão bom assim como você pensa, a gente só tem que entender esse processo. Como é que funciona isso, exatamente. E aí eu achei interessante, Gabriel, que você demarcou bem ali no século XIX, o momento em que você vai ter a estruturação do nacionalismo mesmo, no contexto dos estados nacionais europeus, né? Porque a nação, embora a gente tente fazer uma reconstrução longínqua do passado, que legitima o discurso narrativo da história, da glória, para poder dar força àquela nação, o conceito de nação ele é muito recente na historiografia, tá? E vai estar pautado exatamente nesse século XIX, onde você vai ter algumas nações europeias se formando ainda, né? Unificando seu território. Exemplos maiores dele, Itália e Alemanha. A Itália e a Alemanha, gente, até o século XIX, eles não são estados como a gente conhece hoje. É a Prússia, né? É a Prússia, é a Renânia,
é bom, é a região da Baviera. Alsácia, Lorena, a França exatamente. Também, né? Que não se entende enquanto território francês. Perfeito. A gente não é francês, a gente é outra coisa. A Itália é uma colcha de retalhos ali, e aí você vai ter esses líderes políticos, geralmente militares, né? Bismarck, então, é uma força muito grande. O próprio rei Dom Emanuel na Itália, a figura de Giuseppe Garibaldi, que entra com uma coisa controversa ali no meio. Mas basicamente o que eles estão fazendo? Eles estão construindo uma narrativa de dizer, olha, nós temos uma língua em comum, nós temos uma cultura em comum, nós temos um território em comum. Então, nós não somos apenas povos separados, nós temos alguma coisa que nos une, né? E aí, para você chegar no ponto como esse, dizer nós somos italianos, eu não sou mais milanês, eu não sou mais um florentino, eu sou agora um italiano, ou então um alemão, não sou mais um prussiano, um cara da Bavária, eu sou um alemão. Isso é um processo muito grande de construção de mentalidades, né? De você formar a mente de uma pessoa, e aí vai entrar algumas coisas como símbolos, né? Como brasões, cores, que são coisas que remetem a uma associação direta do indivíduo para além, Gabriel, da localidade dele, para a família dele, até para uma região menor, mas para uma coisa maior, que eu posso chamar de Itália, de Alemanha, de Brasil. Né? E aí, vindo do Brasil, eu já pego um monte de gancho aqui. Exatamente. A gente deu essa contextualização geral para você entender como esse negócio é enorme. Sim. Tá? Não é de ontem que essa ideia de nacionalismo começou a ser discutida no Brasil e no mundo. Então, é o seguinte, problemas que você pode apontar sobre o nacionalismo aqui no Brasil. Bora lá. Primeiro, não pertencimento. Sim. O que seria esse não pertencimento? Eu não me entendo enquanto brasileiro, eu não me entendo enquanto um cidadão ali patriótico. Como assim? Muito fácil. Por exemplo, desde a guerra da Farroupilha, sim, né, Isaac, a gente entende que aquela região sulista, ela sempre foi muito essa coisa de movimentos separatistas, né? E a Constituição, ela proíbe isso, é uma cláusula pétrea, né? Tipo, a secessão, ela não é permitida. Exatamente. Existe a República Federativa do Brasil, então não rola essa coisa de existir nessa separação, isso é proibido. E o Nordeste também tem tido muitas essas discussões, mas por questões outras, narrativas preconceituosas, e o Nordeste entendeu ao longo da história que a gente não precisa do Brasil. Quando o Nordeste diz isso, e eu acho que eu posso falar que o Nordeste fala isso, não sei se é muita presunção minha, eu estou dizendo que eu não me entendo enquanto nação. E não faz sentido para mim pertencer ao Brasil. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Geralmente o discurso de que, olha, eu não fui integrado, eu não fui acolhido, então por que eu vou tentar lutar, né? E eu só entro na briga para ser ofendido. Exatamente. Né? A região que não desenvolveu. Exatamente, o atraso, que são narrativas ali daquela região sudeste, principalmente de São Paulo, né? Depois daquele movimento dos retirantes, né? Para Monracha, né? No século XX. Ali. Então, assim, o não pertencimento é um problema. Aí como é que você fala disso? Simples, pessoal. Você começa a discorrer sobre o não pertencimento dizendo que é isso. Então, você não se entende enquanto brasileiro, você não se entende enquanto ali um elemento transformador da sociedade. Exatamente. Um outro, eu acho que é a desvalorização da cultura nacional, né? Os costumes. Quem é que ajuda o brasileiro a sentir essa questão da desvalorização? Os Estados Unidos da América. Toda a nossa cultura, ela é consumida, mas por vieses norte-americanos. Não vou dizer toda, obviamente, Isaac, generalizei, mas existe um conflito, Isaac, muito grande do que é daqui e do que é de lá. E geralmente do que é de lá é bom. Aqui não presta. Gente, em outras palavras, desvalorização. Como é que você fala disso? Desvalorização da cultura nacional, parte do pressuposto de que o brasileiro prefere, enfim, saúda cultura norte-americana, especificamente norte-americana, porque você tem que pensar num contexto, né, Isaac, da questão do Vargas mesmo. Porque eu acho que quem abre, perdoe aqui as palavras aqui, quem abre as pernas do Brasil para os Estados Unidos é o Vargas. Mas, assim, e aí a gente não conseguiu nem caminhar com os caras. A gente só se submeteu a eles. A política sempre subserviente. Isso, subserviente. Né? Os Estados Unidos mandam, a gente obedece. Né? E isso está muito mais grave hoje quando o Bolsonaro fala que o Brasil precisa ser soberano. Eu pego, Isaac, mas quando? Como é isso, né? Quando eu bato continência para a bandeira. Isso, como é que a gente consegue ser soberano se o Jair Bolsonaro vai nos Estados Unidos e parece que está indo, não sei, para o céu? Então, assim, acho que a relação de soberania estatal é de igualdade, isonomia, por exemplo. No encontro do 17. A França não vai baixar para o Canadá, não vai nunca. Gente, o Macron ganhou uma política na França sem partido político. Você acha que o Macron precisa de
cabide político. Não, o cara subiu lá. Isso é impressionante isso aqui. Porque na França, na história da França, nunca ninguém tinha ganhado sem partido político. Macron levantou uma chapa e ganhou. Essa possibilidade de lá, né? Aqui nem isso então, lá, né? Canadá, a Merkel fala lá, no G7, o Macron, não concordo. O Trump fala, tá certo. Então falar de soberania... Sim. É muito delicado quando a gente não é soberano. Exatamente. E não vamos entender soberania só pela essa questão da Amazônia, que foi o bafafá que deu, que o Macron disse que precisava se internacionalizar a Amazônia. É bem mais e a Amazônia isso, né? não é do Brasil. Coloquem isso na cabeça de vocês. Tá? Uma parte grande dela vive aqui, de fato, isso é muito massa. Mas enfim, são discussões que perpassam. Lembrando, o não pertencimento e a desvalorização da cultura nacional, que também perpassa a questão dos símbolos, das pessoas não saberem cantar o hino nacional. Gente, o hino nacional do Brasil é enorme. Se você cantou aquele troço uma vez e não cantou mais, não tem perigo no mundo de lembrar esse negócio. E as pessoas não estão nem aí, Isaac. Porque não é interessante, não é essa associação. Influencia positivo ou negativamente na vida de ninguém saber cantar o hino nacional. Os jogadores na Copa do Mundo não sabem cantar o hino nacional. Alguns. Tem muitos pontos, que levam a isso, né? Então, o Brasil ele tem uma cultura local muito forte, regionalista, né? O Brasil hoje ainda ele permanece um país muito pautado em oligarquias locais. Se você for olhar os partidos políticos, como o país se organiza, é por oligarquias locais. Você tem centros fortes ali no Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro. Aí você tem um grande centro de força ali com o Rio Grande do Sul, algumas regiões do Nordeste. Mas você vê que o Brasil está unido no discurso oficial, mas ele é fragmentado, né? Na hora do pega para capar mesmo, né? Essas culturas elas acabam prevalecendo sobre esse valor nacional, né? Até porque isso foi muito forçado, né? O Brasil no Império, por exemplo, ele tenta muito, como objetivo, deixar essa galera toda unida, né? Porque sabia que a força do Brasil, como um país exportador de commodities, que até hoje, ele teria sua riqueza da terra, né? E aí não se poderia perder essa terra. Tem dois recortes, Gabriel, que eu acho que pode ser útil, justamente nesse caminho que você tá trilhando, que é, primeiro, o Brasil, quando ele se torna república, que eu acho que é o momento que o Brasil tenta se afirmar como nação. Porque até império ali ainda está aquela coisa misturada, nós somos a Casa de Bragança, nós somos uma coisa ali que não é bem um Estado nacional laico, secular, né? Democrático, ainda não é isso. Na República, o Brasil tenta se afirmar e aí vai ter aquela construção de símbolos, né? Tão bem estudada por José Murilo de Carvalho e por outros autores, onde o Brasil vai criar heróis, né? O Tiradentes, por exemplo, né? Malandros, né? Malandros também. O Tiradentes, por exemplo, ele era alguém que no Império, aliás, perdão, né? Na colônia, ele foi um cara completamente escorraçado, né? Foi um cara que foi assassinado pelo Estado brasileiro de uma forma brutal. E na República ele passa a ser um herói, ele passa a ser aquela coisa quase que religiosa, porque se tenta buscar uma associação da religiosidade brasileira com a questão cívica, né? Quando a República surge, essa ideia não pega, né? As pessoas continuam com suas oligarquias e com as suas culturas locais prevalecendo sobre isso, os brasões não pegam, você vai ter movimentos de resistência, como é o caso de Canudos, por exemplo, que vão ser completamente devastados, né? E aí eu vou me lembrar de como esse negócio é tão sério, Gabriel, que o Getúlio Vargas, que você bem citou, quando ele consegue aquela revolução e ele ganha a revolução, né, com apoio de pessoas, com a tentativa de fazer o quê? Vamos modernizar o Brasil. É interessante. Vamos industrializar o Brasil. Tem charges, né, do Vargas que diz assim, já o Vargas impede, vamos na revolução, né, tipo assim, a cadeira presidencial. Sim. É quem comanda a própria cadeira é o próprio Vargas. Exatamente. É uma revolução dele mesmo. De dentro, né? De dentro. Tem um episódio que eu acho muito marcante dele perceber que o Brasil não era uma nação, que esse discurso não pegava e que ele fazia sempre em feriados públicos, né? 7 de setembro, principalmente, sempre acontecia, que era a queima de bandeiras, né? Isso já tem questão de Enem, questão de história, de ciências humanas, não me lembro o ano certo, mas já caiu. O Vargas, em certos feriados, fazia lá, colocava a bandeira de São Paulo, a bandeira do Rio, a bandeira do Ceará e queimava as bandeiras. Porque a bandeira tem que ser para dizer, olha, acima de São Paulo, acima do Ceará está o Brasil, né? Para tentar ver se pega esse discurso, né? Mas a gente vê ainda hoje o Brasil com essa coisa de falta de pertencimento. Às vezes a corrupção conta um pouco para isso, né? O Brasil diz assim, eu não sou brasileiro não, esse país é corrupto e tal.
a gente faz até uma comparação, por exemplo, de como é que o americano médio vê o Estado, né? E como é que o brasileiro vê. O brasileiro tem uma relação, na minha concepção, Gabriel, muito doentia com o Estado. Porque quando ele não acha que o Estado ele vai salvar ele, né? O Estado é visto como aquele salvador, aquele Messias, ou então o Estado é visto como aquele agente que vai prejudicar ele em tudo. Ele não se vê como protagonista, né? E aí o Estado é aquele sempre que está atrapalhando a vida dele, tá? E aí a nação fica cada vez mais difícil de construir essa mentalidade. Eu queria só dar uma contribuição assim, final para a gente já encerrando, né? Sim, sim. Que era justamente a questão da introdução. Se você pensar o Vargas, vou usar o Vargas como exemplo, você pode facilmente fazer o seguinte. Enfim, sei lá, na década de 30, Getúlio Vargas foi um presidente ultranacionalista que amava o Brasil acima de tudo. Fez tudo para ajudar o país, e etc. Hoje, na mente, não percebemos tal relevância, né, pelas questões nacionalistas. Os brasileiros da contemporaneidade não se entendem enquanto cidadãos, ou seja, aí vem a questão do não pertencimento, e aí você pode falar rapidamente da questão da desvalorização da cultura nacionalista. Exatamente. Aí, meu amigo, se você trouxe o não pertencimento e a desvalorização, são dois argumentos. Segundo e terceiro parágrafo. Finaliza a intervenção. Então, assim, foi rapidamente aqui um bisuzão para você. Exatamente. Como é que eu faço aqui? Como é que eu uso, né? E aí, se você tiver referências pop de filmes, de pessoas que foram nacionalistas, só tenha cuidado em usar essa galera que foi, assim, tipo, Hitler, né? Matou aí muita gente inocente, então não sei se seria legal usar, e evita, se você for muito habilidoso. A não ser que se você for uma pessoa que vai tentar desconstruir totalmente não é fácil, esse ideia de nacionalismo que não é fácil. Não é na nossa terra, foi na Alemanha, sim. do século XX. O risco de fugir, né, também é muito grande. Você escreveu outra coisa. Gabriel, tem uma coisa também que eu acho que, mesmo se alongando um pouco, mas é uma coisa que eu acho muito relevante, que é você citar, por exemplo, outro episódio de História do Brasil, que é o período da ditadura militar, ali que você vai ter uma exaltação, principalmente no governo do Médici, nos anos 70, onde vai ser usado tudo quanto é instrumento, né? O samba, né? O carnaval, até o futebol, na Copa de 70, tentando associar, né, as vitórias do Brasil na arte e no esporte na questão política, né? Então vai ter aquele ufanismo a tal ponto de dizer assim, olha, você ama o Brasil, ama esses valores, então deixa ele. Ou deixa, né? Ou então vai embora. Olha só, eu não vou falar nada, você vai fazer as próprias considerações. Mas não parece tão longe de nós, né? Um presidente militar que fala que, olha, ou ama o Brasil ou sai fora, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, né? E aquela coisa, ao mesmo tempo, uma subserviência muito grande dos Estados Unidos. Foi um dos períodos que mais entrou capital estrangeiro aqui. Complicado. Então, você pensa aí, claro, não vai citar diretamente nomes que pode te comprometer na questão ética, né? Porque aí você pode se embananar. Mas dá um tom crítico para a tua relação, tá? Seria isso. Gente, então a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana, tá? Agradecer a participação especial. Bom, então, abraço e a meta é simples. Queremos 1000.